Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 90 da nossa rubrica Minutos de Saber. Hoje vamos estudar sobre o tema Os Pilares da Liderança Espiritual. Quero antes de mais partilhar convosco a alegria de hoje estarmos na nossa edição número 90, 3 vezes 3 vezes 10. Isto que reitera o resultado deste nosso engajamento como o compromisso assumido entre as duas partes para que possamos juntos caminhar. Através destes encontros, nós partilhamos aquilo que são o nosso ensino-aprendizado, isto é, o que é que nós temos estado a colher ao longo desta jornada, como é que nós temos estado a aplicar e que outros conhecimentos temos estado a obter em resultado disso, do que resulta nessa nossa construção mútua. Antes de nós entrarmos com profundidade para o tema de hoje, vamos recuar uma semana para recapitularmos o que é que nós estudamos na edição anterior, número 89, que teve como tema a importância da espiritualidade para a liderança. Neste tema, nós definimos como questão de partida a seguinte: qual é a importância do líder aplicar a espiritualidade ao seu trabalho? Associado a este tema, nós definimos como hipótese positiva a seguinte: que o líder que trabalha com a espiritualidade será cada vez mais solicitado para promover mudanças nas organizações, transformando métodos de gestão e de trabalho. Depois do pensamento que nós adestramos a esta questão, a este tema, foi que a missão do líder é de conduzir pessoas para os seus destinos através do desenvolvimento de novos líderes. E por fim, então, procuramos por 5 principais pontos para o desenvolvimento da informação. Começamos primeiro por definir o propósito de vida, de seguida, os dons espirituais, em terceiro, a vocação, quarto, o desenvolvimento de caráter e quinto e último, que foi o paralelo bíblico, nós vimos as 2 missões de Pedro através das suas epístolas 1ª e 2ª de Pedro. Vamos agora sim dar atenção àquilo que é o tema da edição 2, número 90, que vamos estudar sobre o tema Os Pilares da Liderança Espiritual. De seguida, conforme tem sido apanágio, vamos definir aquilo que vai ser o protocolo pelo qual vai orientar todo este processo interativo de produção de conhecimento através da modelagem ou definição daquele que vai ser o nosso modelo teórico. Vamos, por assim dizer, iniciar precisamente com a definição de uma questão de partida, para que após esta definição de questão de partida possamos trazer ou derivar uma hipótese positiva que esteja intrinsecamente ligada a esta questão de partida. Após a hipótese positiva, vamos depois elencar um pensamento ou formulação de um pensamento que entendemos pode estimular aquilo que é a nossa pretensão de busca por esta compreensão deste tema de estudo, que são todos em 3 corpos, aquilo que é a premissa desse estudo, para depois passarmos então para aqueles que serão os 5 principais pontos que nós vamos dar assim maior detalhe para poder desenvolver a informação. E estes pontos que nós vamos usar ou observar para desenvolver a informação são os seguintes: primeiro é o propósito de vida, o segundo são os dons espirituais, o terceiro é a vocação, o quarto é desenvolver caráter e o quinto será quando Cristo questiona os seus discípulos. De seguida, vamos então passar para a aula propriamente dita. Efetivamente, a questão de partida para o estudo 2 é a seguinte: quais são os principais alicerces para o sucesso do líder espiritual? Ou quais são os principais alicerces para o sucesso da missão do líder espiritual? Associada a essa questão de partida, nós vamos definir a seguinte hipótese positiva: como é que o líder espiritual busca a sua liberdade para poder libertar aos outros? Vamos então associar esses 3 para completar aquilo que são
os pilares, alicerces dos estudos de hoje, definiram o seguinte pensamento: o autoconhecimento é o caminho para o líder poder acelerar os seus resultados à busca de cumprir a sua missão. Os pontos que nós vamos de seguida a rolar para poder materializar o desenvolvimento da informação vão ser exemplos bíblicos de atores relevantes nas Escrituras Sagradas que foram verdadeiros performadores destes 5 pilares. Vamos começar com o primeiro pilar, que é o propósito de vida. O propósito de vida, se nós definimos que é a revelação de uma missão espiritual, nós vemos agora o exemplo, vamos trazer bíblico sobre o propósito de vida, o exemplo de José. José foi o bisneto de Abraão. É assim que José, ele obteve a revelação espiritual do seu propósito de vida por intermédio do sonho, do dom do sonho que ele adquiriu por herança do seu pai Jacó. Mas este mesmo dom começou a manifestar-se 3 gerações antes, precisamente através de Abraão. Porque antes, estamos a dizer, 3 gerações antes de José, Deus fala para Abraão por intermédio de sonho que o povo de Abraão, que era a sua descendência, seria peregrino em terra estrangeira durante um período de 430 anos. Efetivamente, Deus fala isso a Abraão, Abraão estando a dormir, em sonho. Depois Deus manifesta esse mesmo dom de sonho, ou revelação por sonho, a Jacó, quando está a caminho de Padan Aram, saído de onde ele vivia, isto é, saído da terra do Vale de Siquém, onde ele vivia, lá na terra juntamente com, digamos que, na terra dos cananeus, e ele fazendo-se a caminho de Betel, ele é revelado por sonho aquilo que era o plano de Deus, a missão de Deus que tinha com ele ao mandar-lhe até a terra de Padan Aram. Este mesmo dom de sonho depois vem a materializar-se em José, quando José tinha a idade de 17 anos. José, por sonho, tem a revelação de que 11 estrelas, sol, lua, isto é, todos os elementos do luminar do superior, estavam a prostrar-se diante de si. Ele, ao contar esse sonho na sua inocência aos seus irmãos e seus pais, por um lado causou estranheza, mas adicionado a essa estranheza houve uma curiosidade por parte do pai em ver esse sonho materializar-se, e por outro lado também resultou numa ira ou inveja por parte de seus irmãos. Como consequência, seus irmãos vendem ao seu irmão José como escravo, ao que José então ele é introduzido na terra do Egito como um escravo, até que passado muitos anos, isto é, 13 anos depois, José então vê cumprir-se aquela revelação que ele teve 13 anos antes, por intermédio do dom do sonho, quando precisamente José, primeiro, ele interpreta os sonhos que os 2 copeiros, trabalhadores do faraó tiveram quando José estava na cadeia, e também quando José, sendo presente diante do próprio faraó, ele interpreta aquele sonho tenebroso que o faraó teve. De seguida vamos falar sobre os dons espirituais, e neste quesito nós queremos perceber ou definir os dons espirituais como sendo virtudes sobrenaturais. Nós vamos trazer como exemplo o caso de Daniel. Daniel, que fez parte do povo hebreu, que foi levado cativo para a terra da Babilônia, é resultado da apostasia do povo de Israel, não obstante aquilo que eram as advertências por parte dos profetas que o Senhor foi enviado como atalaias para que pudessem advertir o povo do perigo que eles correram. Em resultado disso,
Daniel, que é levado ainda muito novo para a terra de Babilônia, ele juntamente com outros 3 amigos que foram separados para que eles passassem a receber um treinamento especial para pudessem aprender sobre a cultura babilônia, de forma que pudessem servir ao rei da Babilônia como seus assessores. Eles, quando chegou a altura de receber esta formação, estando na academia, eles tinham direito como pupilos a terem acesso àquilo que era a refeição servido no palácio do rei da Babilônia. Mas Daniel e seus amigos, esses recusaram aquelas todas as benesses, porque eles não queriam se contaminar comendo refeições que não fossem puras e que pudessem comprometer a sua espiritualidade. E eles assim fizeram por temor a Deus. Não se deixaram corromper com aquele luxo, com aquelas facilidades, com aquela largueza, mas do contrário, eles preferiram ser tementes a Deus deles, da sua terra. Desse motivo, eles então, ao manterem aquela sua linhagem de restrição alimentar para não se corromper, Deus fez com que crescesse neles o dom do sonho, e o dom da sabedoria, e o dom do conhecimento. É assim que eles foram achados ao lado dos outros formandos ou pupilos, muito mais sábios, isto é, 10 vezes mais sábios que estes outros. De tal forma, quando chegou o momento de o rei da Babilônia também ter outro sonho tenebroso, ter sido Daniel, que juntamente com os seus 3 amigos puderam também interpretar aquele enigma que era o sonho que estava a atormentar o rei da Babilônia. De tal forma que o rei da Babilônia, este também acabou por testemunhar e confessar que o Deus de Daniel era o Criador dos céus e da terra. E diz também a palavra do Senhor que o princípio da sabedoria é o temor, e foi por resultado deste temor de Daniel e seus 3 amigos que Deus fez crescer os dons e as virtudes extraordinárias, isto é, os dons e as virtudes sobrenaturais que se manifestou neles. E o terceiro pilar é a vocação. Nós temos que, na altura, em Israel, servia como sacerdote Eli e os seus filhos, mas esses já não tinham um zelo, um cuidado no serviço do Senhor, porque eles não se separavam, eles não se consagravam, eles não santificavam-se para poderem também santificar o sacerdócio. E o Senhor já não se agradava do serviço deles, porque eles cometiam corrupção espiritual que poderia também contribuir para também corromper toda a espiritualidade daquele todo o povo ou da igreja, por assim dizer. Tinha ali naquela altura uma mulher chamada Ana, mulher de Elcana, que era um sacerdote. Ana era estéril. O seu marido, Elcana, tinha filho por parte de outra sua mulher chamada Penina. Porque Ana sofreu humilhação pelo fato de não poder conceber e dar um filho ao seu amado esposo, Elcana. Ana, sentindo-se humilhada, ela foi e fez um voto com Deus para que, caso ela concebesse, ela iria consagrar esse filho para servir no altar, para servir na igreja, para servir na casa do Senhor. E precisamente, Ana, quando concebe o seu filho, que deu como nome Samuel por revelação do Espírito Santo, ela vai e entrega o seu filho após desmamentar, para que ele pudesse ser guiado e pudesse ser educado ao serviço do Senhor, recebendo uma educação religiosa. Quem o recebe é precisamente o sacerdote Elcana. Quando Samuel cresce, então Deus começa a falar a Samuel e revela a Samuel o plano que tinha de poder reformar o sacerdócio. É assim que Samuel, ele cresce em sabedoria e revelação, torna-se um profeta, rei, sacerdote e juiz de Israel, tal forma que ele pudesse também se manifestar nele aquela vocação que nem Elcana nem os seus filhos tinham, porque eles já faziam daquilo uma função, uma ocupação, ao passo que a vocação é uma atribuição
de uma missão àqueles que possuem um propósito, possuem dons espirituais, para que por intermédio dessa mesma vocação, por terem recebido toda esta preparação por intermédio da graça do Senhor, eles possam também doar o seu ofício e essa mesma graça possam devolver para pôr ao serviço do Senhor, de forma a poder materializar aquilo que é a vontade do Senhor. Isto é, pela vocação, o servo doa os seus dons, doa o seu propósito como uma forma de poder ser um canal de transmitir a vontade do Senhor para o seu povo. E não faz isso como uma forma de obter reconhecimento dos homens, como uma forma de poder ter um autorreconhecimento, tampouco como uma forma de poder ter uma recompensa material ou uma remuneração financeira. Temos o quarto estágio, ou pilar, é o caso de desenvolvimento de caráter. E a nível de desenvolvimento de caráter, nós temos o caso precisamente de Jacó. Jacó, ele cujo nome nasceu como gêmeo de Esaú, e ele nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. E recebe precisamente esse nome Jacó, que significa aquele que agarra o calcanhar. Precisamente Jacó, ele obteve a bênção de seu pai por fraude, porque ele, após ter combinado ou ajustado com a sua mãe Rebeca, ele entra para receber a bênção de seu pai disfarçado em Esaú. Esaú, quando sabe deste dolo, deste fraude do seu irmão, ele irradia diante de seu pai, dizendo que ele fora enganado pelo seu irmão Jacó pela segunda vez, porque uma primeira vez era Jacó este que comprou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Isto fez com que aumentasse a ira de Esaú. Esaú então jurou vingar-se do seu irmão Jacó. Para a defesa e proteção de seus filhos, Rebeca então, mais uma vez, ela manipula aqui Isaac mandasse o seu filho Jacó para longe dali, de forma a poder se conservar em vida. Jacó, quando vai para a terra de Padan Aram, onde foi servir ao seu tio Labão, e lá pôde trabalhar para que tivesse como salário a sua amada Raquel, ele primeiro é enganado pelo seu sogro Labão, que ao invés de Raquel pôs 7 anos de trabalho, dá-lhe Lia como sendo mais velha. Depois teve que trabalhar outros 7 anos para que recebesse como salário Raquel. E ainda como se não bastasse 14 anos de trabalho, o seu sogro mais uma vez pede para que ele ficasse mais um tempo a trabalhar, porque o seu sogro queria somente acumular, por ver que a bênção do Senhor manifestava-se em Jacó. Terminado este período de trabalho, 20 anos de trabalho, Deus volta a falar para Jacó como sendo o mesmo Deus que se revelou a ele em Betel, dizendo que, ou ordenando que Jacó regressasse até a terra de seus pais. Quando Jacó organiza-se para regressar à terra de seus pais, ele faz atravessar o ribeiro a sua família, depois ele recua e fica só, isolado no deserto. Então um homem visita Jacó e inicia uma luta ferrenha entre vida e morte, entre Jacó e o anjo do Senhor. Essa luta foi tão intensa que aquele anjo, vendo que Jacó não o largava, ele feriu Jacó na sua coxa. E Jacó, mesmo estando a coxear em dificuldades, aleijado, ele não largou aquele homem, até que ele pediu àquele homem que lhe desse uma bênção. Quando aquele homem pergunta: qual é o teu nome? Ele responde: eu sou Jacó. E ele diz: a partir de hoje não te chamas Jacó, mas sim Israel. Desta forma, Jacó teve que lutar pela vida e morte, lutar pela fé, para que adquirisse aquela bênção, de forma que Jacó então adquirisse um outro caráter, uma outra identidade. Pois somente Jacó, com a sua identidade transformada com um novo caráter, após ele ter orado e pedido para que o Senhor o protegesse em segurança no regresso até a sua casa, é que ele então teve a coragem de poder enfrentar o seu irmão Esaú, prostrando 7 vezes diante dele. É que Esaú então aplacou a sua ira. Esaú então recebe-o em abraços e também em choros. O quinto e último ponto, ou pilar da aula de hoje, é mais um momento de ministração, de discipulação de Cristo com os seus discípulos. Quando Cristo questiona os seus discípulos: quem eles dizem que eu sou? Uns respondem: João Batista, outros Elias. Depois ele pergunta: e quem é que vocês dizem que eu sou?
E então Pedro responde: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Cristo de pronto diz: Feliz tu és, porque quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas sim foi revelação espiritual, foi o Espírito que revelou, foi Deus que te revelou. Então eu te digo que tu és o Pedro, sobre o qual será edificada a minha igreja, e de ti não irá prevalecer o inferno. Deu-lhe então de seguida as chaves do reino dos céus, e então desta forma Cristo profetiza que seja Pedro aquele que iria ser a pedra, ou aquele que seria Pietros, sendo o próprio Cristo a Pietra. Consequentemente, Cristo dá duas missões a Pedro. A primeira missão era que ele fosse fortalecer a fé dos seus irmãos, de acordo com o Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 32. E depois ele também dá uma outra missão a Pedro, para que ele pudesse então pastorear o rebanho do Senhor. Segundo o Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 e 17, missões essas que Pedro vem a cumprir 37 anos depois, quando ele escreve então as epístolas 1ª e 2ª de Pedro. Tendo chegado a esta parte, esperemos que tenha gostado, tenha tido bom proveito. Deixem ficar os vossos comentários, façam like às nossas páginas e subscrevam. Não esqueçam de partilhar esses conteúdos com a vossa vasta rede de contatos, para que a nossa comunidade, o nosso networking continue a crescer com sustentabilidade. Encontre este material em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOApp e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.